Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia e vamos falar um pouco sobre o mito acerca dos gigantes. Alguns membros do canal Verdades Ocultas da Bíblia têm nos perguntado, tanto no privado quanto em nosso grupo, acerca desta questão dos gigantes. É um mito, verdadeiramente existiu? Eu fiz algumas considerações em nosso grupo, explicando acerca desta mitologia, que ela tem uma raiz antropológica e que nós não poderíamos somente nos basear no livro de Enoque ou na cultura e literatura judaica para juntarmos as peças para entendermos estas anomalias genéticas que aconteciam lá no passado. Sim, exatamente, anomalias genéticas. Eu farei a leitura de um capítulo do livro do grande estudioso e exegeta Mauro Biglino, que dispensa apresentações, tanto ele quanto as suas obras, quanto o seu currículo profissional, e ele tem um capítulo em que ele se dedica a falar acerca dos gigantes numa perspectiva mais panorâmica, mas com os dados e informações que há na literatura de Mauro Biglino, nós podemos haver muitas possibilidades de pesquisas. Então eu vou ler a obra e tecer alguns comentários também acerca do conhecimento que eu já tenho acerca desse tema, por conhecer também outras obras e outras literaturas. Então vamos lá, vamos à leitura do livro de Mauro Biglino. A Bíblia não é um livro sagrado, o grande engano. Vamos ao capítulo que trata deste tema. Outras hipotéticas entidades espirituais, anjos, gigantes, satanás e máquinas voadoras. A Bíblia refere-se a uma multiplicidade de outras presenças distintas dos Adão. Indivíduos conhecidos com diversos nomes e ordenados em hierarquias, que ali são assinalados de acordo com a sua função e a sua tipologia física, tanto com nomes genéricos como com nomes próprios. Aqui lembramos alguns deles: Néfilins, os gigantes, conhecidos também como Refaíns, Anaquins, Emins ou Zanzumins, enquanto Malaquim e Shedim se referem a nomes de grupos. Mas encontramos também os nomes de Baal, Baal-Zafon, Baal-Zebub, Baal-Peor, Milcom, Melcarte, Nibais, Tartã, Adrameleque, Anameleque, que dizem respeito a nomes próprios. Grupos e indivíduos conhecidos também por outras culturas, denominados Anunnaki, Igigi, Igigo, Dingur, Ir, Shira, Ilu, Ilanu, acham-se entre os sumérios e acádicos. Neteru, Shanshur, entre os egípcios. Viracotias, Quetzalcoatl, nas culturas da América Central e do Sul. Tuata e Danann e Asi, numa parte do norte da Europa e na tradição germânica. Deva para a cultura hindu, etc. Estas correspondências confirmam o que dizíamos acima. A Bíblia não é um único na história da humanidade, mas um dos muitos livros que narram os acontecimentos daqueles indivíduos que provavelmente vieram de muito longe, chegaram ao planeta Terra e conduziram as operações típicas dos colonizadores de uma época qualquer. Absurdamente, devemos dizer que as partes mais confiáveis da Bíblia são justamente aquelas que são partilhadas com o resto da humanidade, e particularmente com as narrações sumérias e acádicas, não condicionadas por uma tradição teológica que tenha, como aconteceu no texto em questão, distorcido os significados e as suas finalidades. Entre os grupos elencados acima, menciono os seres
com alturas gigantescas, os Nefilins, ou Néfilins, alguns vão dizer Néfilins, dotados de 6 dedos por cada membro, hexadáctilos. A Bíblia fala sobre eles com absoluta naturalidade, narrando também como lutavam nas fileiras dos filisteus, e sendo, portanto, hostis a Yahvé e ao seu povo. Dediquei uma análise profunda a estas figuras nos meus trabalhos anteriores, acompanhada pelas hipóteses de sua proveniência. Porém, existem 2 categorias de presenças que merecem ser mencionadas à parte. Para as restantes, e para um estudo completo do tema, remetemos para os 3 livros já citados. Os malaquins, os chamados anjos, eram indivíduos de carne e osso, sendo que na maioria das vezes eram um perigo encontrá-los. Tinham necessidade de comer, dormir, repousar, levantar-se. Podiam até mesmo ser agredidos e tinham de se defender. Pertenciam aos níveis intermediários da hierarquia, com funções de porta-vozes e guardiães. Provavelmente correspondiam aos Igiges, Igigo, na cultura suméria e acádica, nada tendo a ver com as entidades espirituais sobre as quais nos relatam a tradição doutrinal. Vimos acima como alguns deles seguiam constantemente Yahvé na qualidade de acompanhantes, competindo-lhes até organizar os acampamentos. No caso dos malaquins, a filologia hebraica forneceu uma confirmação para as minhas hipóteses, escrevendo que o termo hebraico tem como sujeito qualquer um que cumpra uma tarefa, portanto, indivíduos concretos e não entidades espirituais, que, com a passagem do tempo, a teologia foi elaborando, chegando a ponto de lhes providenciar asas, aproximadamente a partir do século IV, século V DC. Todavia, sobre a realidade concreta e o potencial perigo dos malaquins, lembramos que a Igreja, nos primeiros séculos, aconselhava as mulheres que participassem veladas nas assembleias onde se encontrassem estes indivíduos. Dom Pierangelo Gramaglia escreve em relação a isto: a exigência de as mulheres cobrirem a cabeça também podia ser motivada pelo temor de provocar desejos sexuais intensos nos anjos, que se excitavam facilmente com raparigas virgens de cabeça descoberta. A exegeta Anne Jalbert remete-se a alguns textos de Corã, em que se afirma que os anjos estão presentes no grupo dos fiéis e que na assembleia entram em comunhão com eles durante o culto. E por esse motivo, há necessidade de evitar qualquer tipo de contaminação sexual. Também há referências de Tertuliano de Virginus Velandis, editora Borla, dirigida por Dom Pierangelo Gramaglia, professor de patrologia de hebraico bíblico e de grego bíblico na Faculdade Teológica da Itália Setentrional, em Turim. Então, meus amigos, não é uma conclusão de pessoas quaisquer. São conclusões de acadêmicos, estudiosos. Se você tirar toda a questão mística e teológica de cima desse tema, uma grande verdade irá se demonstrar a vocês. Vamos continuar um pouco mais aqui a leitura. Além disso, no tratado sobre Berakot Benson está escrito: os cabelos de uma mulher representam uma excitação sexual. Anne Jalbert, Le Voile des Femmes, em New Testament Studies, Cambridge University Press. Um reflexo dessa preocupação encontra-se talvez na primeira carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, em cujo capítulo 11 se lê que as mulheres tinham de cobrir a cabeça em sinal de submissão à potestade.
ou seja, ao poder, por causa dos anjos, e não por respeito a Deus. O aspecto físico daqueles indivíduos e a sua grande semelhança com pessoas comuns também é documentada na carta aos Hebreus 13:2, onde se lembra aos seguidores da nova fé cristã que não devem esquecer-se de praticar a hospitalidade, porque alguns, praticando-a sem saber, tinham hospedado alguns anjos. Concluindo, o apóstolo parece querer lembrar aos seus leitores que, às vezes, os estrangeiros que pediam hospitalidade eram, na verdade, pertencentes ao grupo dos governantes e, portanto, não deveriam correr-se o risco de não os acolher bem. E não posso fechar o parágrafo sobre os Malaquins sem citar o príncipe dos anjos caídos, que é chamado, conforme se preferir, Satanás ou Lúcifer. No livro intitulado Il Dio Alieno della Bíblia, dediquei-lhe um capítulo inteiro, documentando a sua existência no Antigo Testamento. O termo Satanás não indicava o príncipe dos demônios, mas antes uma simples função que era assumida pro tempore por vários personagens e às vezes sob indicação direta de Yahweh, que tinha o papel típico de acusador do ministério público que, enfim, agia como adversário. Não há qualquer relação com a entidade demoníaca de natureza espiritualista inventada posteriormente. Essa é também uma das muitas verdades reconhecidas pela filologia hebraica como claras e evidentes. A segunda categoria de supostas entidades espirituais é representada pelos querubins, aos quais, dada a particular especificidade do tema, dediquei capítulos inteiros nos meus trabalhos anteriores. Longe de serem entidades angelicais como os malaquins, os querubins não eram sequer criaturas vivas, mas objetos mecânicos ou máquinas, que podem ser divididos em duas categorias, com aspectos e funções distintos. Os descritos por Ezequiel eram máquinas voadoras que o Antigo Testamento descreve muito bem, tanto quanto se moviam autonomamente, quanto em combinação com o meio de transporte de Yahvé, Kavod, Ruá, Merkabá. A segunda categoria refere-se aos querubins da Arca da Aliança. Resumindo, o que já foi amplamente explicado e documentado nos textos acima, podemos dizer que os querubins são acoplados a lâminas chamejantes, círculos que giram rapidamente. Quando não se movem autonomamente, podem ser transportados num carro construído apropriadamente segundo um projeto bem definido. Tem rodas que podem mover-se em todas as direções sem girar. Tem uma parte central circular que gira e turbina rapidamente. Podem mover-se em zigue-zague, realizando movimentos idênticos aos das várias descrições modernas de objetos voadores não identificados. Tem uma base plana sobre a qual se apoia. Quando se mostram em ação, evocam funcionalmente várias figuras animais. Quando estão ligados ao carro de Yahweh, tem abaixo deles um espaço no qual pode passar pelo menos uma pessoa que se move e executa funções. São equipados com estruturas que os cobrem e os protegem quando estão fechados, e são utilizadas para voar quando estão abertas. Quando se movem, produzem um barulho que pode ser ouvido à distância, mesmo por quem não os vê, já que estão escondidos por trás de uma parede. Quando se deslocam, são acompanhados por todas aquelas manifestações que se espera de um meio mecânico equipado com sistemas de propulsão, e talvez com características típicas de uma tecnologia superior à nossa atualmente, com barulho ensurdecedor, emissão de energia e halos que circundam o objeto. São um meio sobre o qual o Elohim se senta, estaciona, estando sobre ele como se fosse a cavalo, e voa, realizando movimentos ágeis e rápidos. Movem-se unidos ao meio de locomoção principal do Elohim, mas também independentemente, como aparece na sucessão de movimentos descritos em Ezequiel,
capítulos 8, 10 e 11. Uma confirmação do automatismo dos querubins encontra-se na análise feita pelo filólogo Luigi Moraldi em I Manuscritti di Quran, UTET, Turim, no texto 4Q SL 40, fragmento B. Ele revela alguns elementos evidentíssimos quando os textos falam da brisa divina, que se referem ao barulho que acompanha o carro de Yahvé. E quando se diz que os querubins abençoam, referindo-se ao Targum de Jonatas, segundo o qual aquela expressão indica que os querubins produziam sons, ou seja, barulhos como aqueles descritos por Ezequiel, embora o ruído desaparecesse imediatamente quando os querubins paravam. A segunda categoria, representada pelos querubins da Arca da Aliança, era composta por estruturas que pertenciam a um sistema de comunicação via rádio, que utilizava também instrumentos portáteis, como o éfode, termo que na Bíblia nunca está traduzido, mas sobre o qual falei amplamente em Non se creatione nella Bíblia, que permitia a comunicação à distância quando se encontrava longe do instrumento principal da Arca da Aliança. Por exemplo, isso aconteceu com Davi, que quando se encontrou em dificuldades durante a batalha, pediu ao ajudante para trazer o éfode. Só depois de o ter à sua disposição, pôde entrar em contato com Yahvé, pedindo-lhe indicações sobre o que fazer. Por que razão designa o termo querubim duas categorias de instrumentos tão diferentes, tanto do ponto de vista estrutural quanto do funcional? Porque a raiz Karev aplica-se a tudo aquilo que, de algum modo, se correlaciona com o ato de cobrir, pois as máquinas voadoras eram equipadas com asas que, ao fechar, cobriam o veículo, enquanto os da arca eram eles próprios elementos que se cobriam, a partir do momento em que se encontravam localizados sobre a própria tampa. Também aqui, a filologia hebraica, já mencionada anteriormente, fornece uma confirmação. Ao escrever que os hebreus sempre souberam, através do Talmud, que os querubins são robôs utilizados para proteger a Arca da Aliança, assim como o seu conteúdo precioso e perigoso. Enfim, a arca era um instrumento tecnológico construído segundo um modelo técnico bem definido, fornecido diretamente por Yahvé a Moisés, sendo utilizada tanto como meio de comunicação quanto como arma, devendo ser tocada e manejada somente por pessoas capacitadas, que fossem treinadas para fazê-lo, pois era perigosa. Qualquer pessoa que a tocasse sem as devidas preocupações poderia morrer eletrocutada imediatamente. Os Elohim possuíam e utilizavam essa tecnologia, tanto quanto aqueles que poderíamos definir como seus oficiais subalternos. Os Malaquins, tema analisado no meu livro anteriormente mencionado, que dedica vários capítulos justamente à tecnologia presente no Antigo Testamento. Então, eu alonguei a leitura, para falar também de anjos e querubins, porque achei interessante, mas vocês podem perceber claramente que a primeira parte dessa leitura concentrou-se sobre uma visão panorâmica sobre o tema dos gigantes, e nós vamos falar sobre essas classes, essas raças de seres humanos ou humanoides que os textos de diversas culturas e filosofias falaram sobre eles, seres que estiveram aqui há milhares de anos atrás, segundo a visão de muitas pessoas, e com base, você vê que Mauro Biglino vai na filologia, cita outros acadêmicos, cita pessoas importantes que também tratam acerca do tema, e talvez você mude agora um pouco mais a sua opinião sobre o que estamos falando aqui, que não se trata de nada místico ou espiritual,
mas de uma possibilidade real, com evidências exegéticas, evidências textuais, de que no passado há uma grande possibilidade de nós termos sido governados por seres mais dotados e capacitados, vindos de localidades extraterrenas. Não só Mauro Biglino, mas Robson Pinheiro e outros tantos outros escrevem sobre isso. Eu gosto mais da literatura apresentada pelo Mauro Biglino porque traz um quê de literalidade e realidade necessário a uma análise profunda, aonde de alguma forma, se utilizando da exegese, que é uma ciência da literatura, da língua, da gramática, nós possamos então ter uma compreensão desse passado distante. Muito obrigado por terem acompanhado mais um vídeo. Muito obrigado a você que é membro do canal. Esse conteúdo, em primeiro momento, foi feito exclusivo para você. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.